Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos na lição de número 5. Honra teu pai e tua mãe. Princípios elementares para a estrutura e estabilidade da família natural. Então, nós vamos estar nessa aula muito importante. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final, fazendo seu comentário, se inscrevendo no canal, compartilhando. Isso é muito importante. Não esqueça também de dar o seu like. É agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor que está dizendo o textuário? O textuário está dizendo que o filho obedeceu o pai. Isso Deus se agrada. Na verdade aplicada, nós vemos que a obediência, faz parte do viver correto que agrada ao Senhor. Então a obediência aos pais é uma virtude honrosa diante de Deus. A leitura em classe, nós vemos que ela começamos ali em Êxodo 20:12, que vai ali iniciando nesse quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, a honra faz com que você prolongue os dias de sua vida, porque Deus vai acrescentar, E aí nós vemos que Marcos já fala para aquele que fala mal do pai, o maldizer o pai ou a mãe é de morte, que morra, Então, Efésios já fala que esse quinto mandamento é um mandamento com promessa. Muito importante que nós possamos aí estar estudando e entendendo esses quinto mandamento. Dentro do objetivo da lição, eu vou estar apresentando a importância da honra no lar e na sociedade. No segundo ponto, eu vou estar mostrando a honra como alicerce nas relações. E no último eu vou estar listando os aspectos importantes acerca da honra. Dentro da introdução, nós vamos ver que relacionamento entre os seres humanos está ali no primeiro mandamento, que ele trata no primeiro mandamento da relação entre o homem e Deus. E agora, quando nós falamos de obediência de pai e filho, nós estamos vendo um relacionamento entre os seres humanos. Família, nós vamos ver que família que é criada nos moldes da palavra de Deus vai trazer benefício e um bom relacionamento com qualquer ser humano. Honrar o pai e a mãe é uma promessa que quem faz isso é privilegiado e bem-sucedido com longevidade de vida. Então Deus promete os dias daqueles que obedecem pai e mãe. Vamos para o primeiro ponto, que nós vamos estar falando sobre a importância da honra no lar e na sociedade. O ponto de partida que nós vamos iniciar, professores e professoras, vamos falar sobre honrar pai e mãe, que é um mandamento. E aí os pais, é importante que os pais tratem bem os seus filhos, para que eles estejam prontos aí para enfrentar esta sociedade dos nossos dias. O esboço da primeira parte da lição, no tópico 1, a importância da honra no lar. Então, o mandamento, ele trata de um princípio de honra aos pais. Se os pais seguirem ensinando os filhos, de repente os filhos podem se desviar lá na frente
e pode até se tornar um mau elemento, um mau educado para a família. Mas Deus está apresentando a importância da família, por isso que tem que estruturar. Ele está dizendo e exige que cada filho contribua. É uma porção que é para o filho contribuir dentro dessa responsabilidade diante dos pais. Ele vai contribuir como? Com obediência, aprendendo com seus pais. O Tom Cunha 1 diz assim: a família e a sociedade. Então, entre pais e filhos, tem sido um tema de grande discussão em nosso tempo. Qual que é esse tema? Qual que é esse problema? Relacionamento. Nós temos um problema de relacionamento até nas igrejas. Nesses últimos dias, nós temos enfrentado alguns problemas de relacionamento. Pais e filhos que não se entendem. E aí esse 5º mandamento vem falando, vem ensinando: honra teu pai e tua mãe. Mas também o professor dessa escola vai estar mostrando que para que essa honra dos filhos aos pais ela venha suceder, venha estar em prática no futuro, é preciso que os pais tenham um bom ensinamento, pois o 5º mandamento trata da honra, que pratica de maneira poderosa, ela transforma, ela vai transformar um contexto de uma sociedade se os pais estiverem ensinando de forma correta os seus filhos baseado na palavra de Deus. Então existe uma conexão, é uma conexão poderosa entre a família e a sociedade. Elas estão intrinsecamente ligadas. Na imagem que estou mostrando aqui, nós estamos vendo que as pessoas realmente não estão ligadas. Cada um está preocupado consigo mesmo. O outro que está afogando lá, que se vira lá. Então, a família desestruturada também vai trazer aí com que as consequências que nós teremos também uma sociedade desestruturada. Intrinsecamente, interação essencial. É isso que eu estou trazendo para vocês, conforme eu estarei mostrando nesse vídeo aqui. Olha que legal, pais interagindo com os filhos. É necessário. Os pais hoje não têm tempo para brincar com os filhos. A sociedade está muito ocupada e é importante que os pais tenham criatividade e venham brincar com seus filhos. Pais desestruturados, filhos também desestruturados. Então é isso, professores e professoras, que nós vamos estar passando para os nossos alunos. É preciso que haja uma estrutura, é preciso que os pais obedeçam o que está escrito na palavra de Deus para ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Porque se o pai é desestruturado, pai e mãe aí discutindo, brigando, o filho assistindo e chorando. Então, pais desestruturados, filhos também desestruturados. O 1.2 diz assim: os pais devem receber honra de seus filhos. Então, receber honra os pais, os filhos precisam honrar os seus pais em todas as circunstâncias. Em primeiro lugar, o que devemos ter em mente que os pais são os representantes, é eles que nos representam. Então os pais representam, são representantes de Deus na família. Então por isso que esta aula vai dizendo, é preciso dar honra aos pais. E essa honra não é apenas um significado de obrigação, mas de fazer parte da vida de todo filho, que aí o filho trazendo isso, essa honra ao pai, fazendo parte da sua vida, ele vai valorizar o seu pai toda a vida, vai valorizar a família. Existem vários motivos
que traz aí a nossa incumbência de honrar os nossos pais. Por que nós temos que honrar os nossos pais? Porque a vontade de Deus é que nós honramos os nossos pais. Porque eles alcançaram esse status diante de seus filhos. Então nós precisamos, como filho, nós precisamos entender e passar para os nossos filhos que o pai é o responsável. O filho vem depois, o pai já vem de uma experiência e ele vai passando essa experiência para os seus filhos, preparando para que eles possam enfrentar a dificuldade que poderão e vão enfrentar no decorrer de sua vida. Então, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma responsabilidade grandiosa. E essa responsabilidade grandiosa está na vida daquele que é pai ou mãe. Porque além deles serem geradores, é responsabilidade deles de produzir um ambiente para os filhos. Essa lição fala honra para os filhos, honrar pai e mãe, mas ele vem trazendo também as responsabilidades paternas. Produzir um ambiente onde o filho pode se desenvolver sem sequelas, pois além de produzir nesse ambiente, ele é responsável por prover alimentação, abrigo, vestimento, educação. E aí, nesse contexto, eles estão preparando os filhos para que eles possam alcançar maiores resultados positivos em sua vida. Muitas vezes assim, bons filhos são sempre presentes. Os bons filhos estão sempre ali atuando, socorrendo, ajudando o pai quando necessário, obedecendo. Porque nós sabemos que, mesmo sendo cristão, não existe lares sem problemas. Há problemas em todas as esferas da vida. Então sabemos aí que o relacionamento com os nossos pais pode afetar de maneira positiva ou negativa. Depende do que os filhos estão vendo em casa. Estão vendo coisas importantes, positivas, ou coisas negativas. Então, biblicamente, o quinto mandamento, ele está nos ensinando a melhoria na qualidade de vida que é necessário para que nós possamos ter uma boa convivência com nossos filhos. Relacionamento com os nossos pais, ele pode afetar os outros relacionamentos. Todos os relacionamentos que nós podemos ter, se nós tivermos um mau relacionamento em casa, pode ser afetado. Se tiver um bom relacionamento, também afeta de maneira positiva. Então, o alicerce da honra é o amor. Então, o alicerce da honra ele não existe. Nós temos que entender que não existe pais perfeitos. Então, assim como não existe filhos também perfeitos, todos nós precisamos de ajuste, nós precisamos entender isso. E é por isso que os pais estão sempre corrigindo os seus filhos. Vamos para o ponto 2, dentro do objetivo do ponto 2, vamos estar mostrando a honra como alicerce nas relações. E fala, a honra está acima de tudo. Então, honra, o que é honra? Honra é reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. É preciso que os filhos reconheçam isso. E é por isso que o mandamento vem dizendo, honra seu pai, honre sua mãe, né? Então, nós precisamos dar a essa autoridade o devido peso que essa posição cabe, posição de pai. O 2.1 diz assim, honra é uma atitude de coração. Então, mudar essa realidade está fora da projeção divina, pois nós não podemos fazer isso.
não dá também para nós mudar a situação em que nascemos. Nós não temos escolha, nós não tivemos escolha de nome, não escolhemos lar para nascer. Então não tivemos essa influência da escolha de nossos pais. Não tem também como mudar, como alterarmos. Então é preciso que nós entendemos, não tem como deixar o pai, a mãe, da forma do nosso critério. Então, quando nós devemos agir com sabedoria, com obediência às coisas de Deus. O comentador está dizendo que eles podem ter realizado essa tarefa com grande habilidade ou com muitos erros. Eu acredito que é habilidade e erros. Os que eles fizeram ou deixaram de fazer, inevitavelmente vai afetar os filhos. É por isso que a Bíblia traz esse mandamento para o filho honrar o pai e a mãe. Então, precisamente por isso que o quinto mandamento coloca a responsabilidade pelo sucesso da relação ou pelo insucesso, está entre pais e filhos, onde realmente eles convivem. Então, nós não podemos escolher nossos pais, nem nós conseguimos mudar a atitude que assumimos em relação a eles, pois isso tudo depende definitivamente de nós na obediência da palavra de Deus. A maneira como nós relacionamos com os nossos pais, ela pode afetar profundamente o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus, em vários aspectos da vida. Filhos mal criados, eles representam o seu lar, representam o seu pai. Filhos são o espelho do pai. Quando alguém vê esse menino é filho de fulano, mal criado, o pai deve também ser um pouco mal criado. Então, a família tem que se estruturar. Entre família, sociedade, tem que se unir. Eu coloquei esse desenho, unidos não cai. Veja, por exemplo, eles estão em 3 para passar. O primeiro vão, 2 apoia enquanto o outro passa. Depois os outros 2 passam para frente, né? E assim eles conseguem atravessar esse obstáculo. Então a vida vai nos trazer muitos obstáculos que depende de como nós sabemos reagir dentro de situações difíceis. E muitas situações difíceis que nós encontramos foi por falta de estrutura no nosso lar, aonde nossos pais também se tornaram culpados por não trazer os ensinamentos das coisas de Deus para nós. Então o princípio, né, declarado no quinto mandamento, ele fala de uma base sólida, que dentro dessa base sólida, aí nós teremos um convívio saudável, harmonioso, né, em qualquer ambiente, na escola, no trabalho. E isso também, se nós temos esse convívio saudável, quer dizer, bom pai, bom filho, bom esposo, então vai influenciar também no matrimônio. Então, a primeira vez que o casamento é mencionado, é descrito como uma condição. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher. Então, homem e mulher vão sair do convívio familiar de seus pais, aonde aprenderam exemplos bons ou maus, e agora eles vão se juntar. Então, a base deste casamento, a base dessa união em que a moça sai da casa do pai, o rapaz sai da casa do pai e vem se une para formar uma família, vai depender de como eles foram estruturados dentro dos ensinamentos e dentro dos exemplos familiares. Então o casamento é uma transferência, é uma continuação de um relacionamento que
começou lá em nossa casa. O peso da honra é o 2 e 3. Então, a honra, ela produz bênção. Nós temos que entender isso. Filhos abençoados, porque honram os pais. E aqueles que desonram, vai enfrentar muitos males, muitos problemas. Então, rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido uma coisa que nós temos visto em nossos dias. Muitas famílias desestruturadas, filhos se rebelando contra o pai, porque não vê que filho matando o próprio pai. É um dos piores pecados que nós podemos cometer, desonrar pai e mãe. Quer dizer, então há um desequilíbrio na balança. É preciso equilibrar essa balança entre pai e filhos, para que possam se entenderem, e aí nós podemos ver que a sociedade vai melhorar. Pelo menos os crentes têm que ser exemplo na sociedade. Então, uma das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento, elas estão reservadas para quem? Para os filhos que rebelam contra seus pais. A Bíblia fala dos deveres dos filhos, né? E um dos deveres passa pela obediência. E o filho também tem dever de cuidar dos pais. Os pais que durante criança trocaram fralda, fizeram tanta coisa, agora você não está livre de seus pais passar por uma condições dessa, pois na velhice nós não sabemos como terminamos. E aí é dever do filho cuidar dos pais, porque os filhos também eles devem se preocupar com o futuro, ser estudioso, ser trabalhador, respeitar as pessoas, ser humilde, ser disciplinado. Isso é importante, e isso reflete na nossa família, quando nossos filhos são bons exemplos na sociedade. No 3 nós vamos falar sobre o aspecto importante acerca da honra. Nesse 3 aqui nós vamos ver lições relevantes acerca de quem honra os pais. A Bíblia diz que Deus honra e abençoa aquele crente que é firme e que guarda os mandamentos, né, de maneira temente a Deus. Então a promessa tem a ver com as bênçãos. As bênçãos de Deus, né, e seu cuidado é reservado para aqueles que honram. Para aqueles crentes que honram, Deus vai honrar e abençoá-los. O 3:1 diz assim: a obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. Preservação. Muitos morrem antes do tempo. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não obedece pai e mãe, que morra. Deus não tem cuidado, Ele não está debaixo da sombra do Onipotente. É preciso, professores, que nós passamos isso para os nossos alunos. Aqueles que não honram o pai, eles não são preservados por Deus. Morrem em acidente de moto, morrem em acidente de carro, né? Morrem na porta do boteco. É assim. Por quê? Porque não obedeceram o pai e a mãe, não seguiram o ensinamento do Senhor. Porque por isso que o lar crente tem uma responsabilidade muito grande. Se esse mundo não tivesse as famílias cristãs, a sociedade não vou dizer que tinha desaparecido, mas seria difícil até para andar nas ruas. Então nós precisamos entender que crianças que aprendem esses ensinos são crianças que aprenderam a respeitar seus pais, e são experiências que ela vai levar para maturidade, vai levar para o seu casamento, para as próximas gerações. Então
nós precisamos descobrir qual que é a melhor maneira de evitar erros da infância. E a melhor maneira é obedecer os mandamentos. O escritor aos Provérbios fala sobre isso. Então, a vida da família, ela é preservada de acordo com a obediência a esses mandamentos. E aí nós teremos o quê? Uma sociedade melhor. Por quê? Porque estamos dentro da obediência. Então a rebelião e a desobediência por parte dos filhos, como estamos dizendo do mandamento, filhos, obedecei vossos pais, ela produz efeito desastroso dentro da família. É uma guerra, é complicado, porque a rebeldia traz esses problemas. Muitos filhos não reconhecem a autoridade do pai. O que nós temos que trazer, professores e professoras, para aqueles que estão diante daquilo que nós estamos ensinando? Obedeça a seu pai e sua mãe, para que sua vida não seja um desastre, tanto em casa como na sociedade, por onde você passar. Então, muitas crianças não sabem, e muitos pais não entendem, acho que os seus filhos não sabem por onde passamos. É nós que somos aí da década de 50, 60, nós alcançamos muitas coisas, onde os pais, muitos pais interagiam com os filhos, e nós tínhamos diversões diferentes das de hoje. Hoje nós encontramos muitas crianças, obesas, porque a atividade está mais voltada ao celular. E no nosso tempo toda a atividade ela era física, brincar de bolita, não fala bolita, que é burquinho, ou se chama de burquinhas, tantas e tantas coisas, tantas brincadeiras que a gente fazia, que exercitavam o nosso corpo, e nós interagia com outras pessoas. Hoje nós vemos as crianças, cada um para um lado, ligado, olhando fixamente o seu celular e fazendo aí o seu joguinho, quer dizer, perdendo grande parte da vida. Os pais também ocupados com muita coisa, perdendo aí grande parte da vida de seus filhos. Por isso é importante estar interagindo. O 3.2 diz assim: a autoridade divina, ela é a base de toda a autoridade humana. Então, Deus tem um plano para a humanidade. As Escrituras nos revelam isso, Mas nós temos que entender que a sua soberania, ela é de acordo com o seu plano para a humanidade. Então, Deus estabeleceu dentro do seu plano a família, o governo civil e a igreja. Nós precisamos entender isso. É importante que nós possamos, trabalhar em harmonia, sincronizado, porque aí tudo traz resultados positivos. Então nós estamos dentro de um projeto. Nós precisamos cumprir os propósitos específicos, que é para o nosso bem-estar, e bênção dos seres humanos. Então, Deus ordenou essas instituições, para que houvesse aí posição de autoridade. E essas posições de autoridade é para cumprir propósitos específicos. Por isso Deus deu autoridade aos pais. Qual o propósito? É ensinar seus filhos no caminho que devem andar. As pessoas que não aprendem a obedecer aos pais, então elas, com o passar do tempo, elas terão problemas com todo tipo de autoridade, Então, tanto com o governo, ela terá problema na igreja, e ela também terá um problema sério no seu relacionamento com Deus. Então, vivemos em um mundo cheio de anarquia e rebelião.
E nem por isso nós precisamos ser anarquista e rebelde. Porque por trás desse caos, né? O que está acontecendo? Falta de submissão a Deus. E por isso vive-se esse caos. O 3.3 diz assim: Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. Então esse subtópico, ele pode causar surpresa para alguém. Afinal, Jesus obediente, sim, Jesus era super obediente. Ele, antes de iniciar o seu ministério, né, a Bíblia revela que ele era submisso a seus pais. E ele era como um filho consciente e cumpridor dos seus deveres. Então a Bíblia diz que em tudo ele nos deu exemplo. Nós sabemos que hoje os filhos nem todos acompanham a profissão de seus pais, mas na antiguidade o que o pai fazia, o filho também fazia. Então Jesus era conhecido como carpinteiro, era desta forma que ele era identificado. Então nós podemos estar afirmando que Jesus passou várias fases em seu crescimento e desenvolvimento, como outras crianças aí do seu tempo, nada diferente. Então, agora quando estava na cruz, olha a responsabilidade. Ele sofrendo como Cordeiro de Deus, mas ele não estava indiferente da sua mãe, pois nós vemos ali, ele vendo a sua mãe, ele tem aqueles cuidados, né? Pede para que ela seja cuidada. Então, concluindo, nós consideramos que somos discípulos de Jesus e, consequentemente, povo de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós trabalhar e ensinar cada filho nosso, e que cada filho obedeça e honre seus pais. Convido você para a próxima aula, que é a lição 7, onde nós vamos falar sobre o mandamento: não matarás. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.